Começando mais um Além do Negócio. Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso podcast 001, né? Um projeto que nasceu há pelo menos 6 meses, que estava sendo construído com muito carinho, onde a gente pensa em desenvolver algo que extrapola a questão do negócio, a questão do empreendedorismo, a questão da gestão. Na verdade, a gente quer falar um pouco disso, é claro, porque as pessoas já reconhecem a FAENE, já reconhecem os nossos projetos, sempre desenvolvidos a partir de uma gestão, a partir de um processo empreendedor, inovador. Mas aqui a gente quer extrapolar um pouquinho, quer falar de notícias gerais, quer falar de entretenimento, de gastronomia, de viagens, quer falar um pouquinho sobre filmes, sobre séries, enfim. A gente quer conversar com vocês para que vocês se sintam um pouco mais à vontade e a gente saia um pouco daquela formalidade, né? Bom, eu sou o professor Ricardo Carreira, sou diretor acadêmico da FAENE, Faculdade de Negócios, e estarei à frente desse projeto. O projeto Além do Negócio é uma plataforma onde nós vamos ter um portal, um site, alemdonegócio.com.br. Vamos ter o podcast, tudo isso linkado e integrado às redes sociais da FAENE, às redes sociais do professor Ricardo Carreira, com canal no YouTube. Enfim, a gente vai se divertir bastante, conversar bastante. Uma vez por semana a gente vai estar disponível, né? A gente vai estar disponibilizando o nosso podcast para vocês nos principais aí agregadores de podcasts, né? Da Apple, do Google, Deezer, Spotify, todos eles aí. É só buscar o Além do Negócio. E não deixem de curtir onde vocês estiverem, para que a gente tenha mais força nesses agregadores e o nosso podcast fique mais destacado. Realmente está sendo feito com muito carinho. Então esse primeiro número, né, o número 001, ele é marcante, ele é importante porque ele vai mostrar um pouquinho das nossas diretrizes, né, de como nós vamos conduzir esse programa, de como nós vamos conduzir esse podcast, e espero que vocês realmente gostem, né? Bom, hoje a gente não podia deixar de falar sobre algo que está assim, afetando a todo mundo, né? Apesar do programa não falar muito, não ser direcionado especificamente ao que está acontecendo no mercado, no cenário atual, a gente é meio atemporal, porém não poderíamos ficar alheios a tudo que está acontecendo. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, um momento complicado, um momento que estão todos aí apreensivos, né, sob o ponto de vista da saúde. No primeiro momento existia muita discussão sobre será que a gente deve ficar em casa, será que a gente deve manter as nossas empresas, buscar uma alternativa de negócio. É claro que a gente precisa sobreviver, a gente precisa da economia para isso, mas o nível que nós estamos hoje relacionados aí à saúde, ele extrapolou essa ideia da economia. A gente está muito mais preocupado, é claro, com a questão da saúde, porque muita gente está morrendo, muita gente está passando uma dificuldade imensa aí, porque os hospitais, toda a rede aí de saúde está entrando em colapso. Enfim, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa realmente se preservar. Quem não puder, quem não tiver alternativas de ficar em casa, sair extremamente protegido. Então, eu não poderia, né, deixar de falar sobre isso, destacando alguns pontos que eu acho muito relevante, né, que a gente precisaria conversar. Bom, primeiro que existem no mundo, a gente percebe aí muitas ações que são maravilhosas, que vale a pena a gente destacar, ações que mostraram um resultado positivo, né? Depois que elas foram implementadas, os países conseguiram recuperar, conseguiram sair desse foco da pandemia, do coronavírus, que eu não gosto nem de falar muito desse negócio,
mas a gente tem que falar. Então eu destaco, por exemplo, Singapura, né, que teve uma ação muito rápida, muito forte, né, de preservação das pessoas em casa, né, de desenvolver aí um roteiro, um protocolo assim muito forte, e as pessoas atenderam esse protocolo. Isso é maravilhoso. A gente precisa entender esse chamamento. O que me preocupa muito é que em muitas situações a gente acaba não atendendo esse chamamento, né? E isso acaba, de alguma forma, prejudicando, porque isso extrapola e acaba aumentando, né, a propagação da doença. Então, Singapura foi um país que teve um norte muito forte, né, uma atenção muito forte, e rapidamente ele conseguiu reduzir os índices. O Japão ele traz aqui uma coisa curiosa. O Japão tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Não faltam leitos, etc., em situações normais. Só que o Japão, no início, ele não deu atenção devida para esse tipo de situação, né? Ele não deu aquela atenção devida. Ele imaginou que isso ia passar logo e não criou um protocolo urgente, emergencial, para as pessoas ficarem em casa. Isso gerou um problema muito sério, porque com os japoneses saindo, rapidamente o vírus se propagou. E imediatamente o Japão teve que tomar uma atitude mais drástica, né, de, por exemplo, adiar para o ano que vem a Olimpíada e desenvolver um protocolo de restrição, de isolamento muito forte. E os asiáticos, né, têm toda uma cultura, né, de respeitar regras e normas, e rapidamente eles respeitaram essas regras e essas normas e conseguiram aí equilibrar. O problema é que agora a ficha caiu no Japão e eles estão percebendo que o negócio é muito grande, e até mesmo o sistema de saúde deles, que é excelente, não está suportando a quantidade, né, a demanda que surgiu a partir do coronavírus. Então isso mostra também, apesar da ação deles ter sido de sucesso agora, se você levar em consideração o tempo mais recente, mas também a gente precisa avaliar que foi uma ação demorada e tardia que acabou acarretando esse problema maior. Hoje, inclusive, as autoridades do Japão já falam que, se não existir um controle efetivo através de uma medicação forte ou através de vacina, será impossível a Olimpíada ser realizada mesmo no ano que vem. Então, isso é importante para a gente entender o tamanho desse problema, o tamanho dessa pandemia que tá aí espalhada pelo mundo inteiro, né? A Alemanha, né, ela está com um protocolo desde o início, seguindo à risca todas as regras, e também vale a gente ressaltar como as coisas deram certo, né, na Alemanha, onde a base é evitar a propagação através de um isolamento sistemático e verticalizado. As pessoas, eles conseguiram fazer um planejamento muito interessante sobre o ponto de vista de quem deve ir à rua, as formas alternadas, suspenderam muita coisa que aglomera, e isso acabou levando também a curvas, a descida, né, a redução do coronavírus na Alemanha. Eles, inclusive, já planejam gradativamente, de maneira aí, bem paulatina, bem devagar, o retorno de algumas atividades mas menos essenciais, né? Então vale também a pena a gente seguir e entender um pouquinho desses países que conseguiram desenvolver ações interessantes, né? que acabaram tendo resultados positivos. Porém, eu também trouxe aqui alguns exemplos negativos, né? Eu trouxe exemplos negativos de um país assim que não é um país nem tão conhecido, né? São países que não são tão conhecidos, mas que deixaram, vamos dizer assim, mensagens muito negativas para todo mundo, né? Um deles um desses países é a Bielorrússia, né? Que o seu presidente, né, o Alexander Lukashenko, né, chegou a recomendar vodka e sauna para matar o vírus, ou seja, não tem absoluto compromisso com absolutamente nada, né, desrespeitando toda e qualquer recomendação médica, toda e qualquer recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Enfim, e isso é uma coisa que a gente tem que criticar ao extremo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, e isso acabou levando também a Bielorrússia a um patamar de muita gente contaminada, e isso acaba sendo muito ruim para todos nós, né? Porque a gente percebe que uma situação como essa pode acabar com um país, com uma nação inteira, né? Então é algo que a gente tem que recriminar sempre. O outro exemplo de quem age de forma totalmente irresponsável com a situação que nós estamos vivendo foi o que aconteceu num outro país chamado Turcomenistão. Olha que coisa! Lá o ditador, lá é uma ditadura, Gurbanguly Berdimuhamedov, baniu o uso da palavra coronavírus no país. Olha que coisa maravilhosa. E ele acha que banindo a palavra ele vai acabar com a pandemia. É um negócio que a gente fica extremamente... assim, eu fiquei estarrecido com essa atitude de um ditador. Tudo bem, é um ditador, né? Ou seja, um cara que não está ali por vontade popular, mas a gente tem que entender que é uma maluquice. Só para vocês terem uma ideia, o país, o Turcomenistão, ele não teve nenhum tipo de ação, de planejamento, de execução, e o vírus se espalhou de uma maneira avassaladora por lá. Então, esses exemplos negativos mostram como tem gente irresponsável, como tem gente que, infelizmente, não merece o nosso respeito, né? Não merece só a nossa crítica. Então, gente, nesse nosso primeiro programa, né, que para mim está sendo uma festa, eu estou feliz pra caramba de estar participando dele, eu tinha que trazer também alguns exemplos mais locais para a gente, né, da nossa economia também, né? Claro, a gente está vivendo um momento aí já um pouco mais agudo da pandemia, e esse momento mais agudo ele acaba trazendo alguns exemplos assim, positivos, né? Eu estou percebendo, né, muitas organizações tentando se adequar à situação atual, porque afinal de contas a gente tem que proteger a nossa saúde, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ficar o máximo possível em casa, ou se sair absolutamente protegido. Mas as empresas elas precisam funcionar, afinal de contas existem funcionários, né, existem compromissos para serem cumpridos, existe uma clientela também. A gente, dependendo do tipo de negócio, a gente tem quase que uma obrigação, né, junto a essa nossa clientela. Então é muito importante isso, né, para que a gente entenda um pouquinho da nossa a relação que a gente tem com o nosso cliente. Então, uns exemplos que eu acho bem legais, assim, hoje muitos termos, né, muitas atitudes estão sendo relevantes. A gente está vendo aí o crescimento incrível aí do delivery, né, das entregas, ou seja, todo tipo, não é só de comida, a gente está vendo entrega de joias, né, de roupas, de uma série de coisas que já existiam e outras que não eram tão comuns. Então isso mostra que a gente tem uma atitude muito inovadora com relação a isso, uma atitude realmente de quem quer de alguma forma sobreviver e quem quer buscar alternativas para viabilizar o seu negócio. E também nós começamos a utilizar outros métodos, vamos dizer, que não tão usuais, como é o caso do take-out, né, que é algo assim, muito interessante, é você pedir alguma coisa, ir até o local buscar sem precisar descer, e aí você já recebe aquela coisa que você pediu, aquele produto que você pediu. E existe muita criatividade em relação a isso, o brasileiro é muito criativo, então recentemente eu estou pedindo às vezes comida, outras coisas em casa, e a gente quando vai buscar tem sempre uma mensagem de apoio, uma mensagem de motivacional para a gente, né, saber que as coisas vão continuar. Então isso é legal, porque a gente está vivendo um momento de angústia, né? Então isso é bom a gente saber. Então o take-out é mais uma variável que a gente está usando. E aí vamos incorporar também o famoso drive-thru, que já era algo utilizado por fast foods americanos, etc., que é você solicitar o produto, ele ser construído ao longo do roteiro que você está fazendo. Então isso já está acontecendo, e o interessante é que a parte de alimentação conseguiu desenvolver isso através de
Algumas rotinas já tinham sido bem estabelecidas, outras não, foi meio improvisado, mas funciona bem. Às vezes na calçada você faz ali um roteiro, uma rotazinha, uma trilha para fazer um drive-thru. Enfim, são muitos exemplos legais, né? Então, galera, infelizmente, né, a gente está vendo aí muitas ações negativas, né, mas temos também exemplos de ações positivas. E no Brasil, claro, a gente tem o povo brasileiro, né, maravilhoso pela sua criatividade, pela inovação. Então, vamos aplaudir o povo brasileiro, né, que está conseguindo, mesmo num momento tão difícil, está conseguindo tomar atitude, ter atitudes assim maravilhosas, né? Então a gente não poderia deixar de enaltecer isso, né? De falar sobre essas ações. Então nós temos muitas empresas que estão conduzindo, que estão desenvolvendo, né? Atitudes inovadoras e tentando se sustentar no negócio e tentando buscar alternativas para que o seu negócio não pare e na pior das hipóteses, né? Ele se sustente. E numa situação mais positiva, ele até cresça, né? Então, nós temos exemplos aí de algumas organizações que estão conseguindo se sustentar. E, é claro, tem também, infelizmente, aquele outro lado das organizações que ficaram acomodadas diante de todo esse processo. Então, hoje, o que a gente percebe se a gente não tiver um norte, se a gente não tiver uma atitude muito forte, realmente a gente vai ser engolido por tudo isso que está acontecendo. Além da gente estar vivendo um momento onde as pessoas, de um modo geral, elas estão um pouco angustiadas. Então, é difícil, né, você estabelecer uma relação, né, principalmente uma relação mais, vamos dizer, econômica, mais de negócio. De qualquer maneira, o que a gente visualiza é que existe condições aí mínimas para que a gente consiga desenvolver alguma coisa. Mas a gente precisa ter o conhecimento daquilo e ter atitude para fazer, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, esses seriam os exemplos que eu queria trazer, né? E voltando a falar um pouquinho sobre a dinâmica desse nosso podcast, né? Tudo que vai acontecer ao longo das semanas, né? Tudo que vai acontecer ao longo dos outros momentos que a gente vai estar junto. Por exemplo, a gente sempre vai estar falando sobre alguma notícia, alguma coisa que é relevante, que a gente acha interessante falar para vocês. É claro que esse podcast não tem um público assim específico, a gente quer ampliar, a gente quer que várias pessoas escutem, né, e que a gente agrade. É claro, eu vou trazer um pouquinho das minhas preferências, né, como pessoa, né, afinal de contas, eu vou estar à frente desse projeto, mesmo ele tendo aí a assinatura da FAENE, né, o Além do Negócio, eu vou estar à frente dele e vou contar um pouquinho das minhas experiências para vocês, prometo contar aí muita coisa legal, né, que acredito que eu gostei bastante, espero que compartilhar com vocês seja interessante, né, e vamos sempre falando de notícia e tal. Eu, por exemplo, gosto muito de filmes, né, gosto muito de séries, leio, né, muita coisa. E a gente sempre vai estar dando uma dica, né? Conversando, batendo um papinho, sem falar, sem dar spoiler das coisas, né? Até para vocês terem a vontade de estudar, né? De lerem, né? De assistir e tal. A gente não quer deixar vocês aí com a história toda contada aqui, né? Não é esse o nosso objetivo aqui, né? Então, a gente hoje tá observando... em função desse isolamento todo, muita gente resolveu fazer algumas coisas que fazia tempo que não fazia, né? De repente, arrumar um guarda-roupa, ajeitar uma gaveta, né? Dar uma geral aí nas roupas, o que é que precisa, o que é que não precisa. Então, tem muita gente desenvolvendo isso. Tem muita gente que agora virou chefe, né? Tá fazendo experiências na cozinha. Tem gente que está virando degustador aí de vinhos, por exemplo, está fazendo avaliações, tem que ter cuidado também, né? Porque em tempo de pandemia e de notícias aí devastadoras, a gente acaba se envolvendo demais com essas coisas. Mas é bom para relaxar, claro, né? Tentar, afinal de contas, a gente está passando, se não 100% do tempo em casa, quase isso na nossa casa, então a gente tem que desenvolver ações e atividades, fazer aí uma rotina, mínimo que seja de rotina, para que a gente consiga se adaptar a esse cenário, criar aí uma rotina de manhã, uma rotina à tarde, uma rotina à noite, e lembrando sempre que a gente vai estar interagindo muito mais com a nossa família, né? Eu tenho 2 filhas e tenho a esposa, graças a Deus a gente tem uma relação muito boa,
mas tem gente que não tem uma relação tão boa. A gente já era acostumado a fazer muita coisa junto, a gente saía para jantar, a gente viaja junto, mas tem família que não tem isso, que não tem essa relação, né? Que é muito separado, é muito desintegrado, vamos dizer assim, não faz rotina, não tem uma rotina juntos. Ah, vamos almoçar todo dia junto, vamos tomar café todo dia junto. Aqui em casa a gente tem uma rotina muito clara, né? Vamos tomar café juntos, almoçar juntos. O jantar tudo bem, porque às vezes um chega mais tarde, outro chega mais cedo, mas a gente faz questão disso. Eu, por exemplo, junto com a minha esposa, né, com a Michelle, tem assim quase que uma obrigação nossa de tentar ir buscar, de tentar ir deixar na escola. Fazer parte dessa rotina é muito importante. Então, com o isolamento, a gente não foi pego de surpresa, porque a gente já tem uma rotina familiar muito forte, muito intensa. Apesar de eu trabalhar muito, apesar de ela trabalhar muito, a gente consegue ali nos pedacinhos, sempre um tempinho para a gente ficar com as crianças que nem são tão crianças assim, né? Uma já tem 17, a outra tem 11, mas para a gente é sempre um bebezinho de 2 anos. E a gente acaba tendo essa rotina sempre. Então, essa é uma dica, né? De repente, para você aproveitar esse momento, curtir mais realmente a sua família, de repente sentar, bater um papo. Essa semana agora a gente bateu um papo sobre negócio, sobre futuro, né, sobre economia e tal. Foi muito legal, né? Minha filha está estudando para o vestibular, então ela está com a mente bem aguçada e tal. Minha esposa participou. Muito legal isso, porque a gente vai, afinal de contas, a gente vai desenvolvendo aí uma relação cada vez mais próxima, né? Às vezes tem certas coisas que eu não gosto muito de fazer. Tem um programa de TV que eu não gosto de assistir. Pô, mas está todo mundo assistindo, vamos lá, quebra um pouquinho disso, vai assistir junto. Muita gente está assistindo coisas antigas, né? Jogos antigos, está assistindo filmes antigos, novelas antigas e tal. De vez em quando eu paro lá. Eu estou gostando muito de aprender muita coisa nova. Por exemplo, estar gravando esse podcast para mim está sendo um aprendizado imenso, porque eu estou vendo assim, conhecendo mais tecnologias, entendendo como é que é um programa de gravação de áudio, né? Como é que eu faço para subir isso para a plataforma. E tem as aulas online também, que é uma outra coisa que eu vou já falar para vocês rapidinho aí, quando a gente estiver chegando aí no final do nosso programa. E aí o que acontece? É muita coisa nova e a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Aprender sobre aulas online, aprender sobre tecnologia, sobre aplicativos, né? Sobre aplicativos de videoconferência. A gente trabalha, por exemplo, na FAENG com o Google for Education, uma plataforma fortíssima que tem várias aplicações muito, muito boas, como é o caso do Google Classroom, do Google Meet. A gente trabalha a parte Docs, a parte de formulário, a parte de planilha, integra, tem o Google Sites que a gente pode desenvolver também. Enfim, é muita coisa que abre para a gente um caminho. Tem programas de áudio, como é o caso do Audacity, que é um programa muito legal, o programa REC, que é inclusive esse que eu tô utilizando para gravar. A gente vai aprendendo, né, conhecendo um pouco mais sobre essas ferramentas e tal, estudando mais. Às vezes eu fico horas e horas assim na madrugada, atravesso a madrugada aprendendo sobre isso. Enfim, é enriquecedor. Então, eu sei que é angustiante para muita gente, mas é enriquecedor também porque a gente acaba aprendendo bastante sobre uma série de coisas se você se dispuser a fazer isso. É claro, se você ficar o tempo todo criticando e angustiado numa cadeira ou numa cama, dizendo que o mundo vai se acabar, você vai ficar pior do que você estava, não melhorou em nada, e você também não vai resolver o problema desse jeito. Então, aproveite esse tempo para você aprender, aproveite esse tempo para você desenvolver, para você criar, né, para você, de repente, tirar aí da sua rede de estudo aí alguma coisa que você não sabia que você tinha, de repente uma habilidade que você desenvolveu aí, que você tenta escondido e você pode melhorar essa habilidade. Então, tudo isso é um momento que a gente deve aproveitar, né, com toda essa paralisação, esse isolamento. Então, até falando em esporte, né, eu acabei de falar quem está assistindo muitos jogos antigos e tal, eu gosto muito de esporte de um modo geral, de futebol, mas eu gosto especialmente de basquete, né, fui jogador de basquete, não dos bons, né, eu nunca joguei muito bem, mas o cara grande como eu acaba tendo oportunidades, mesmo que ele não seja tão bom. E eu me acostumei muito a assistir jogos da NBA, né, que é a Liga Americana de Basquete e tal, com muitos jogadores bons, desde a década de 80, desde a época de
Isaiah Thomas, aí já em 90, né, Isaiah Thomas e Michael Jordan, mas aqui na década de 90, os mais antigos, né, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, né, e essa galera que é da minha geração, da década de 90, né, que eu assistia muito. E aí nós passamos uma lacuna sem assistir, né, ficou assim meio vago e tal, e no ano passado eu voltei com força total a assistir jogos da NBA, a conhecer mais sobre a NBA. E aí foi muito legal porque eu comecei a conhecer mais os jogadores, da competição e tal, e de repente veio esse blackout aí, essa quebra geral. Inclusive a expectativa é que tudo indica, né, que a Liga não vai voltar esse ano, essa temporada deve ser encerrada. Mas, assim, é uma alternativa também. Nós vamos falar aqui no podcast um pouquinho também de esporte, vamos falar um pouquinho de NBA, né, de coisas interessantes, legais, tudo isso, né, para a gente trocar essas nossas experiências. Então, gente, não espere aqui no podcast coisas assim muito formais. Eu não vou falar aqui de aula, né? O professor Ricardo tá lá na sala de aula e tem muito material meu. Tem um canal do YouTube aí, que é o professor Ricardo, né? Ricardo Carreira. Quem quiser acessar, tem algumas aulas minhas que eu estou colocando lá, algumas microaulas minhas e de outros professores parceiros. Então, podem dar uma assistida lá também. Tem as minhas aulas, enfim, tem muita coisa legal que a gente vai fazer junto, né? E eu vou trazer para vocês um pouquinho das minhas experiências aqui, né? Bom, a gente está chegando aí no final do nosso programa, né? No final do podcast. A gente está por mais ou menos 15 minutos, 30 minutos de programa, para não ficar também muito cansativo. Vamos fazer uma experiência aí, de repente um pouco mais ou um pouco menos, a gente vai ajustando. E nesse encerramento aqui eu queria fazer primeiro uma menção honrosa aí importante, né? A FAENE, a Faculdade de Negócios, todos os seus professores e todos seus alunos, seus funcionários, né? O empenho que todos estão tendo nesse momento que a gente está passando agora. A gente está tendo aulas online aí com a graduação da FAENE em Administração e a graduação em Logística, e os alunos agora, graças a Deus, eles absorveram. No começo eles estavam um pouco, vamos dizer, meio perdidos e tal, mas agora conseguiram encontrar o trilho. A gente está desenvolvendo um projeto muito legal. E a outra coisa que eu queria enfatizar também é agradecer também a força dos nossos professores da graduação, né, e da pós também, que estão se envolvendo muito no projeto, os nossos funcionários, apesar das dificuldades que a gente está tendo de trabalhar, né, de acessar algumas coisas pela restrição natural. A gente está fazendo aí um plano de plantões, as pessoas vão protegidas, faz um rodízio, tempo reduzido de atendimento, para tentar dar um mínimo de atendimento para o nosso aluno. Então, tudo isso mostra a nossa preocupação, né? Então, eu fico feliz porque não é só o professor Ricardo, é toda uma equipe que está envolvida nessas ações e nesse projeto. Eu estou muito feliz com relação a isso. E no meio dessa confusão toda, a gente acabou acelerando alguns projetos. E um desses projetos, eu vou falar aqui rapidinho para vocês, é o projeto FAENE, que é um projeto de ensino híbrido, onde a gente tem disciplinas 100% online, disciplinas online e presenciais, que a gente estava com ele em desenvolvimento, mas a gente acelerou. E agora em maio a gente lança a nossa primeira disciplina em 100% online para os alunos da pós. Em maio nós vamos ter disciplinas online, em junho nós vamos ter disciplinas online. Isso vai ser para todos os alunos da nossa pós-graduação. Todos aqueles que estão matriculados nas aulas presenciais vão ter 2 disciplinas extras online. Tudo isso para a gente não deixar essa lacuna tão grande de conhecimento, porque em julho, se Deus quiser, a gente está voltando com as aulas presenciais. Mas juntamente com esse lançamento das disciplinas, né, com a disponibilização das disciplinas na plataforma Google for Education, nós também estamos lançando o projeto FAENE, que é um projeto maior, que são 3 cursos, que são especificamente voltados para esse ensino híbrido, ou seja, 80% de aulas online e 20% de aulas presenciais. E as matrículas elas vão começar já agora, em maio. A nossa equipe já está aí toda tinindo para começar a vender. E as aulas, né, o ciclo educacional já começa com as 2 disciplinas online, maio e junho. Quem porventura se matricular em maio e junho e perder uma dessas 2 disciplinas vai poder repor em julho. E em agosto começam efetivamente o roteiro das disciplinas, que são parte online, 80%, e 20% presenciais. Então a gente está começando aí um novo produto, né, que eu achei fantástico, que foi algo que a gente já estava idealizando, porém acelerou, né, em função dessa situação atual. Bom, a gente está aqui chegando
ao final do nosso podcast, além do negócio, eu queria primeiro agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? Quem está ouvindo de manhã, quem está ouvindo de tarde, quem está ouvindo de noite, quem está ouvindo de madrugada. A gente toda semana vai ter uma postagem. Quero que vocês realmente aproveitem, que a gente está fazendo com muitíssimo carinho, Tem uma falhazinha ou outra, mas a gente está tentando fazer. E, claro, eu não poderia deixar de falar sobre as dicas, né? As nossas dicas. Que dicas são essas? Eu estou com 2 dicas aí muito legais. Uma dica é de livro. O livro Sonhos Não Têm Limites, do Carlos Wizard. Eu gosto muito de ler, assim, pessoas que tiveram muita dificuldade, que conseguiram se dar bem, né? Conseguiram construir um patrimônio através de muito trabalho. O Carlos Wizard me chamou muita atenção. Eu vou trazer outros aqui para vocês. Mas esse é muito legal porque a gente não pode culpar os outros, né? Ou ter vergonha, de repente, porque a gente não conseguiu sucesso. A gente tem que buscar o nosso sucesso. O Carlos Wizard é muito forte com relação a isso. Ele fala em determinados trechos que hoje ele não tem vergonha de dizer que ele teve sucesso. Que ele hoje é uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, mas ele trabalhou muito para isso. Então a gente não tem que ter vergonha também disso, né? Se a gente tiver sucesso, a gente tem que dizer o seguinte: poxa, eu tive sucesso, eu não estou sendo soberbo, eu estou sendo realista, né? O sucesso, ele fica ainda mais bonito quando você compartilha com os outros, né? Então é muito legal isso é uma das mensagens. E ele fala uma coisa muito legal também, que os únicos limites para os seus sonhos são aqueles que você aceita, né? Se você aceita aquele limite, beleza, mas se você não aceita, vai, gente, corre, vamos para cima dos nossos sonhos. A vida é muito fascinante, né? Então ele fala muito sobre isso, que ele sempre buscou. Hoje ele é bilionário, né? Ele é filho de caminhoneiro. E mesmo assim, desde os 12 anos, ele teve na cabeça a ideia de falar inglês, de morar nos Estados Unidos, estudar numa universidade americana, e ele correu e foi atrás desse sonho dele. Então vale a pena ler o livro. O livro é muito legal. Sonhos Não Têm Limites, com o Carlos Wizard. Outra dica que eu vou dar para encerrar o nosso programa de hoje é a dica de um filme. Na verdade, é uma microsérie, né? Acho que são 4 capítulos, 4 episódios. O nome em inglês é Self-Made, né? Em português, colocaram A Vida e História da Madame C.J. Walker, que é um filme também, é uma série no Netflix, está disponível no Netflix, fantástica, que fala um pouquinho sobre uma história cruel, né? Difícil de uma mulher, na década de 20, uma mulher negra, pobre, com um preconceito muito forte americano, mas ela conseguiu construir com muita determinação, passando por muitas humilhações, ela conseguiu construir um império da beleza. Foi a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. É baseado numa história real. Então, são 2 dicas para vocês. Gente, valeu, né? Acho que tá bom já, né? Extrapolamos até os 30 minutos que eu tinha estabelecido aí como meta. Mas porque tu sabe como é que é, professor fala demais. Eu queria agradecer e dizer que a gente vai estar junto com vocês toda semana. Espero que vocês gostem dessa nossa proposta. Em breve vocês vão poder aí, já podem dar uma visitada lá no site alemdonegócio.com.br. Nos agregadores, vão lá, assinem nos agregadores o nosso podcast, curtam as nossas mensagens aí, que é muito legal e é importante para a gente ter mais força aí nos agregadores, tá bom? Estaremos em todos os agregadores, todos. Ou pelo menos nos principais, Spotify, Deezer, Google, todos eles, tá bom? Valeu, até o próximo podcast Além do Negócio.